Sejam bem-vindos ao EmpoderaCast. Eu sou Maiara Rezende, mãe, médica e gestora pública. Quinzenalmente estarei aqui falando sobre maternidade, medicina, gestão pública, autocuidado e diversos outros assuntos, trazendo sempre pessoas interessantes em bate-papos empoderados. Vem comigo nessa jornada de autoconhecimento. Aqui, no EmpoderaCast, o poder é todo seu. Boa noite, mais um EmpoderaCast e esse está diferente. Trouxe aqui uma convidada especial que nunca veio como convidada. E no caso, essa convidada de hoje sou eu. E eu trouxe um amigo querido, André Cabral, que me acompanha para ser o meu entrevistador. A gente tem algumas perguntinhas que têm sido feitas de rotina e que eu deixei para responder hoje aqui no EmpoderaCast, na parceria aqui do meu amigo. André, obrigada por você ter vindo. Mais um desafio e eu me sinto muito feliz de tê-lo aqui nesse dia comigo. Eu que agradeço pela oportunidade e privilégio de estar aqui respondendo dúvidas que também são minhas e também da sua audiência, sua grande audiência nas redes sociais, que estão fazendo perguntas que hoje esperamos que sejam todas respondidas. Então, vai ser muito legal, mas Maiara tem uma má notícia para te dar. Vamos lá. A cadeira do entrevistador é essa aí. Então, roda a vinheta aí, diretor. Pois bem, agora já no devido lugar, Maiara, como você hoje não manda nada nesse podcast, apesar dele ser seu, vou fazer algumas perguntas aqui que você tem se relutado a responder, muito por causa da sua posição como gestora pública. Mas eu quero começar antes de perguntar pelo grande anúncio, que você falou que tem um grande anúncio para fazer. O que vai acontecer de tão extraordinário ou especial esse mês? Primeiro que o que está acontecendo de tão extraordinário é essa bancada, né? Mudou o apresentador, já virou bagunça, tem amendoim e jujuba. Amendoim e jujuba. No meu podcast, normalmente, é isso que eu dou para os convidados. E é isso mesmo. Mas tá ótimo, vamos lá. Então, uma notícia, na verdade, Cabral, é uma pergunta que vem sendo feita há muitos meses para mim. E era algo que eu vinha com toda uma equipe estruturando e pensando e planejando o momento certo de se falar, o momento certo até de tomar uma decisão. E hoje a gente decidiu anunciar aqui no EmpoderaCast que sim, eu venho pré-candidata a vereadora aqui no nosso município para lutar ainda mais pela saúde desse município. Exatamente, mas eu queria saber o seguinte, você sempre falava, você é uma pessoa que você é uma pessoa técnica, você é uma pessoa que tem história na medicina, como gestora, enfim, desde muito nova, trabalhando na gestão. Mas a pergunta é, o que deu na sua cabeça para aceitar essa loucura? Porque é uma loucura, você tem a vida resolvida. Assim, muitas pessoas até por alguns momentos me questionaram essa decisão e de ter realmente tudo muito estruturado, uma vida estabilizada, uma vida até profissional muito bem estabelecida. Eu amo a gestão pública, sempre realmente fui muito técnica e sempre tive a minha vida voltada para uma gestão muito técnica e priorizo muito isso. Mas em um momento eu entendi que por acompanhar desde 2014 a evolução da saúde do município, era importante ter lá do outro lado, ter lá na Câmara uma representante de tudo que eu venho ouvindo, de tudo que eu venho acompanhando na saúde. A gente precisa também de mais mulheres na Câmara, de mais representantes de uma causa como a saúde, e por isso eu me dispus a isso. Exatamente, precisamos de mulheres e a semana retrasada teve até no meu podcast a vereadora Isa, que hoje é a única vereadora na Câmara, e ela falou uma coisa muito interessante, que a gente precisa de mulheres na Câmara e de mulheres que de fato tenham voz, que não estejam ali apenas segurando uma procuração de alguém. Isso aí, é importante pontuar isso. Mas, Maiara, me diz o seguinte, como que vai ser daqui por diante? Quais são os próximos passos? Você é pré-candidata
a vereadora. Então, acabou o mistério, pré-candidato. Você fica até quando na secretaria? Você já sai imediatamente? Como que funciona em termos práticos isso? Sim, de fato eu sou pré-candidata. Foi uma decisão muito pensada, planejada, como eu disse. Uma decisão que não foi pensada não só por mim e pela minha equipe técnica, mas também pela minha família, que é prioridade para mim. Então, é um sonho que se tornou um sonho, na verdade, né? Mas é algo que foi e vem sendo acompanhado por toda a minha família e também pela minha equipe técnica. A gente não decide nada sozinha, eu não sou ninguém, não sou nada sozinha, mas eu entendo que eu preciso dessas bases muito solidificadas para eu adentrar nesse novo desafio. E aí, com tudo isso, eu precisei entender, né, os prazos, né, de descompatibilizar. Até o final do mês eu deixo a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Alta e Média Complexidade, para eu me dedicar à campanha. E aí sim a gente vai startar essa pré-candidatura. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, e deve ser a dúvida de todo mundo que está nos assistindo agora ao vivo. Você já ocupa um cargo importante, uma gestão de Secretaria de Alta e Média Complexidade, são 11 unidades de saúde, né? 11 unidades de urgência e emergência. O que um mandato na Câmara Municipal daria a você de ferramenta para lutar pela saúde? Qual seria a diferença? Qual é o objetivo político imediato nisso? Como assim, como você ressaltou aqui uma fala da nossa vereadora Isa, de ter mulheres que representam algo, mulheres que lideram algo, hoje eu me vejo como uma mulher dessa. Hoje eu sou líder de uma grande equipe da Secretaria de Saúde, da Alta e Média Complexidade, e eu não só passei esses 2 anos como secretária atuando em problemas diretamente, eu passei também ouvindo nossos servidores, nossos pacientes, nossos acompanhantes, e vendo a necessidade de cada um. Eu não iniciei a minha vida na gestão só na secretaria, eu venho da gestão desde 2015, eu já atuei em todas as unidades de urgência e emergência do nosso município, então eu pude vivenciar a necessidade, ouvir, entender os projetos, os processos, e com isso eu entendo, Cabral, que é possível a gente, de fato, deixar um legado, porque a gente consegue tirar alguns projetos do papel e torná-los lei. E aí, sim, a gente tem mais poder, mais autonomia para até gerir. Exatamente. A gente estava até conversando sobre isso, né? Que tem até um projeto que acontece lá no HPM, que é um projeto muito bacana, que é o Classe Hospitalar, foi criado em alguns governos passados. E ele era um projeto de gestão, né? Foi criado por um gestor atrás, um projeto que deu super certo, dá certo até hoje lá. Mas hoje a classe hospitalar era instituída por lei municipal também. Então, independente, se entra um gestor lá e... eu não gosto da classe hospitalar. Não, ele tem que ter a classe hospitalar, porque é a lei que existe a classe hospitalar. Então, essa materialização, vamos dizer, essa consolidação de alguns projetos através da lei, da legislação, na força da lei, ela dá uma segurança jurídica até para algumas reivindicações, né? Sim, a gente sempre fala sobre isso, né? Que o papel hoje do secretário, até por uma indicação, é algo muito passageiro, né? A gente está aqui, a gente instituindo leis, a gente consegue deixar um legado, formalizar certos projetos, tocar certas pautas, representar a causa, e o meu entendimento é que com toda a base que eu fiz nesses anos, uma base da saúde, uma base técnica, com uma equipe muito técnica e solidificada, a gente vai conseguir levar para a Câmara Municipal projetos muito importantes para a gente alavancar ainda mais a saúde desse município. Exatamente. É bom pontuar isso, Maera, a população, a estrutura da saúde de Macaé hoje é uma estrutura, para o cidadão comum, um pouco confusa. Sim, ela é dividida, Ela é né? muito confusa, porque você olha, você tem 3 secretários, tem o secretário de Saúde Geral, que é o Alexandre Cruz, tem a secretária de Atenção Básica e você que é Alta e Média Complexidade. E algumas questões, elas não são transversais, porque às vezes o pessoal vai na sua rede social cobrar sobre um atendimento num postinho da Estratégia de Saúde e Família em algum bairro. Estou chutando aqui, não estou falando que aconteça, e não é da sua alçada. Da mesma forma, a questão sua de emergência. A mesma coisa, alguma coisa que acontece que falta algum insumo, alguma coisa, questão da licitação que não é licitada na Secretaria sua, na Secretaria de Saúde. Existe isso tudo.
Mas a pergunta que eu queria fazer, não só de estrutura, que você como vereadora, você muda um pouco. Você deixa de ser fiscalizada e se torna a fiscal da saúde. Você passa a ter a prerrogativa de um mandato para ir para os próprios contratos da própria saúde, das outras secretarias, e também está lá cumprindo a função constitucional do vereador, que são duas questões. O vereador ele não só legisla e fiscaliza. Está pronta para esse novo desafio? Estou pronta, Cabral. Eu entendo que durante essa trajetória de formação técnica que eu tenho, eu falo muito sobre essa base técnica porque é o que eu acredito. Hoje eu entendi a importância de ter a política atrelada à parte técnica, entendi a necessidade disso e por isso eu me dispus a esse novo desafio, mas eu entendo que essa base técnica, que esse conhecimento que eu adquiri nesses anos de profissão, na gestão, vai me dar estrutura para lá na Câmara eu conseguir brigar, fiscalizar e representar essa causa que é a saúde. Inclusive fica a dica, está faltando um médico na Comissão de Saúde da Câmara, que hoje não tem. A questão que eu quero voltar um pouco atrás agora, voltar um pouco do passado. A gente está falando aqui de você gestora. Gente, é diferente ser entrevistada. A gente está falando aqui de você pré-candidata a vereadora, mas eu queria que você voltasse, quero voltar um pouquinho, umas páginas atrás, falar um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui. A gente construiu um pensamento lá, eu até citei o que a Isa falou, e falou com muita propriedade, porque, recordando o que ela falou o seguinte, não tem problema nenhum ser parente de político. E ela citou um caso nacional, falou assim, a Simone Tebet, ela é filha de um político, mas ela tem uma capacidade técnica incontestável, tanto que ela está no Ministério do Planejamento, com todo o mérito dela, poderia até ser presidente da República. Concorreu até, foi uma candidata competitiva. Agora eu queria falar o seguinte, você é prima do prefeito de Macaé, fato. Mas você não é candidata só porque é prima do prefeito. Eu queria que você voltasse um pouco atrás e contasse um pouco a sua história, o que te trouxe até aqui. É importante a gente falar em alguns Empoderacasts, eu até falo muito sobre as minhas decisões, a minha trajetória, mas a gente nunca teve a oportunidade de falar claramente tudo que eu passei e tudo que eu fiz de escolha na minha vida profissional e que me trouxe até aqui. Né? Maiara é uma macaense, eu sou macaense, minha família é macaense. Cresci aqui aos 17 anos, Cabral, eu fui para o Rio. Passei para medicina na Universidade Gama Filho e lá eu me formei. Passei ainda um ano trabalhando lá no Rio de Janeiro, trabalhei em algumas referências importantes de urgência e emergência. Eu sempre fui apaixonada pela urgência e emergência, sempre fui médica de resgate e remoção, mas a minha vida também, em algum ponto, lá em 2015, começou a tender para a gestão. E ali eu dei esse start para a gestão pública, né? E me apaixonei. Eu voltei para Macaé em 2015, mas em 2014 eu já dava plantão aqui no pronto-socorro do aeroporto. E comecei a dar plantão também na UPA da Barra. E daí eu fui trabalhando em todas as unidades de urgência e emergência do município. Em 2015, eu assumi a direção técnica da UPA da Barra, onde eu fiquei por uns 5 ou 6 anos, se eu não me engano agora. Depois, em paralelo, eu ainda dava suporte à direção técnica da UPA do Lagomar na gestão anterior. E depois eu assumi a gerência das unidades de urgência e emergência. Então, eu fui galgando esses espaços, conhecendo as equipes, aprendendo muito sobre gestão pública, que era algo que até então eu não dominava. Minha formação sempre foi muito para urgência e emergência. Eu sempre fui uma médica muito assistencial, sempre gostei muito disso. Mas a minha vida caminhou para a gestão. Depois que eu assumi, fiquei alguns meses na gerência das unidades de urgência e emergência aqui do município, eu fui convidada, até pelo nosso secretário Alexandre Cruz, para assumir a direção técnica a direção geral, do HPM. E aí, nesse primeiro momento, eu fui até bem resistente em assumir, porque eu entendia que era algo... O HPM sempre foi algo muito grandioso para todo mundo, né? Sim. E eu que trabalhava na assistência, eu dava plantão, passava visita no HPM, dava plantão nas unidades, eu olhava o HPM e não me sentia, assim, não tem problema nenhum em falar isso, mas eu não me sentia capaz de assumir aquele desafio. E
e me esquivei dessa decisão por um mês, mas eles não desistiram e eu aceitei assumir o HPM. Foi o maior desafio da minha vida, Cabral, o HPM, assumir o HPM. Eu encontrei muita resistência nas primeiras semanas e eu entendo isso, é natural acontecer. A gestão anterior à minha era uma gestão que estava ali há 18 anos, então todo novo, tudo que é novo, tudo que chega assim, de repente, gera um certo desconforto, é natural, mas foi muito sofrido, essa resistência foi muito difícil, sabe, de gerir. E aí, com esse meu jeitinho, assim, de ouvir, porta aberta, ouvindo todos os funcionários, eu passei semanas, Cabral, com a minha porta da direção aberta, ouvindo todo mundo, trazendo todo mundo para perto, tomando cafezinho com todo mundo, indo aos setores, vendo de perto as necessidades, as escalas, o perfil do hospital. E aí, a partir daí, a gente começou a redesenhar o perfil do HPM. Qual é a necessidade do HPM? O que ele pode oferecer? O que a gente pode avançar? Quais setores a gente precisa melhorar? Então, a gente começou a estruturar uma equipe muito técnica para isso. Uma equipe de planejamento, uma equipe de direção técnica, de direção administrativa, um corpo jurídico para HPM. Então, a gente começou a redesenhar tudo isso. Um mês depois, eu fui convidada a assumir a Secretaria de Alta e Média Complexidade, que aí também já foi um outro susto, porque eu ia atrelar o HPM a todas as outras unidades de urgência e emergência. Mas como eu já vinha da gerência das urgências e emergências, eu não senti tanta dificuldade nisso. A minha maior dificuldade lá atrás foi assumir a direção geral da HPM, mas que me trouxe muita bagagem de gestão. E foi muito bom. Toda essa resistência que eu encontrei lá atrás, todos esses desafios, eu sou muito grata a eles, porque foi o que me deu base para hoje tomar uma decisão até para ser uma pré-candidata vereadora desse município. Algo que lá atrás eu nunca podia imaginar para mim. O interessante, né, que são 18 anos numa única direção, praticamente uma capitania hereditária que tinha no HPM. Não sei se a comparação cabe, mas é essa mesmo. Mas aí a gente vê que teve resistência. Você hoje é secretária, é diretora do HPM, uma mulher também, não é isso? Clínica? Sim. E como que é isso? Mulher no comando no HPM? Também foi meio que novidade isso, né? Foi novidade. A gente conseguiu, no HPM, mudar até isso. Hoje eu respondo pela direção geral da HPM, temos a doutora Návia que responde pela direção técnica e agora temos também o apoio da doutora Roberta, que é uma médica extremamente competente em gestão, que está vindo também de um outro hospital para somar com a gente. Então, com a minha saída, a Roberta ela assume a direção técnica do HPM. Temos o corpo jurídico que é feminino, temos o planejamento que é feminino, então eu costumo brincar até com o Daniel Raoni, que é nosso diretor administrativo, que ele é bendito ao fruto entre as mulheres, coitado, ele sofre com a gente, mas é um grande parceiro também. E eu vejo, eu vivencio essa liderança feminina e esse olhar mais humano, acolhedor que a gente consegue trazer, essa escuta maior que a gente consegue fazer, não só com os nossos servidores, mas também com os nossos pacientes. Então, esse olhar de mãe, de mulher dentro do hospital trouxe um quê diferente lá dentro. Exatamente. Você sai da direção do HPM, da direção da secretaria, 2 anos ali naquele bunker que virou o HPM da saúde, né? Segurando a saúde da região toda que vem para cá. Mas eu queria te perguntar em nível de gestão. Você falou muito aqui em legado, ir para a Câmara, construir um legado, etc. A questão é a seguinte, quando você vai, qual é o seu legado que você deixa no HPM e na gestão da secretaria? Você pode chegar na Câmara, caso você ganhe em janeiro, e falar o seguinte, eu estou saindo de lá, mas eu deixei isso e isso lá. Você tem, qual legado você pode contar? Agora eu começo até a ficar emocionada, porque não foi uma decisão fácil, Cabral, decidir pela pré-candidatura e sair da gestão da Secretaria de Alta e Média Complexidade. Eu desenvolvi um amor tão grande pelo HPM e pelas unidades. Eu sou tão movida aos desafios impostos diariamente por essas unidades e pelo hospital
que me traz uma paz e uma certeza profissional muito grande ali. E sair dessa zona de conforto para algo novo, algo até inesperado, foi muito difícil para mim. Mas eu estou muito certa hoje do legado que a gente construiu, dessa mudança do ambiente. Não só mudança de estrutura física e de condições, a gente mudou o sentimento dentro do hospital, o sentimento das pessoas. A gente mudou o ar do hospital, assim. É muito figurado falar isso, mas dizem, todos que chegam lá falam, nossa, aqui o clima tá diferente, tá gostoso. Claro que a gente não é 100%, que tem muita coisa para melhorar, ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para reconstruir, mas em 2 anos a gente conseguiu evoluir tanto. A gente entregou uma nova urgência pediátrica, que é o Prontoped. A gente reformou todo o centro cirúrgico do HPM. A gente reformou o politrauma. A gente está entregando novas enfermarias. A gente aprovou e conseguiu uma parceria estadual de 35 milhões para uma reforma da maternidade do nosso hospital. A gente está reformando a rampa da HPM. Então, a gente está mexendo em todas as estruturas. É claro que a gente precisou listar as prioridades, era muita coisa que precisava e que precisa ser feita. A gente não tinha uma manutenção antes no HPM, a gente conseguiu isso na nossa gestão. Então, avançamos muito. Não só no HPM, mas também trazendo um pouco para as unidades. A gente entregou a reforma da UPA da Barra. A gente entregou agora 3 raios-x digitais nas unidades, pronto-socorro municipal, UPA da Barra e UPA do Lagomar. Reformamos o pronto-socorro municipal, levando para a Serra. A gente fez mais de 1.000 cirurgias no HPMS no ano passado. A gente conseguiu também manutenção para o hospital. Ampliamos ambulatório lá no HPMS, neuropediatria, ginecologia, fisioterapia, odonto, fono. Hoje a gente tem tudo isso nas unidades. Então, eu estou muito feliz e com a sensação de dever cumprido desses 2 anos que eu estive à frente da secretaria. Eu entendo que tem muito trabalho a ser feito. A doutora Nave, a doutora Roberta, o doutor Daniel Raoni terão muito trabalho pela frente, mas eles são extremamente competentes. Todos ali hoje entendem o espírito de time que a gente desenvolveu e eu estou saindo muito em paz para esse novo desafio. Falo muito, né? Não, falou o suficiente. Você falou aqui, tem um outro projeto que me chamou a atenção seu, que foi construído, que é a questão das doenças raras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É de muita importância. A gente se tornou referência, a gente inaugurou o serviço de doenças raras no HPM. A gente tem a doutora Lívia Lobo, que é a nossa neuropediatra, que é referência aqui em Macaé. Ela participou ativamente na busca lá no estado comigo por esse projeto para a gente conseguir trazer para cá e foi um ganho. Hoje a gente tem o Prontoped ali no HPM como ponto focal para esse atendimento, com a equipe estruturada. A gente conseguiu trazer especialistas para comporem esse projeto de acordo com o Ministério da Saúde. Então, a gente avançou muito com isso aqui no nosso município. Falando também de outro projeto legal que a gente avançou, é o nosso CIDOT, que é da captação de órgãos. A gente se tornou pioneiro na captação de órgãos aqui em Macaé. Então, foi um outro grande avanço e é uma campanha que a gente tem trabalhado muito de conscientização, né, para doação de órgãos. Então, foi outro ganho importante que a gente teve dentro da nossa estrutura de saúde. Exatamente. Para finalizar, ainda voltando para a questão política, a gente está vendo aqui que você está se preparando, está trabalhando para ter uma transição da maneira do poder como é exercido na saúde. Nós estamos falando aqui de um poder delegado, ou seja, um secretário, ele não tem mandato, ele tem um emprego. O prefeito pode amanhecer amanhã, achar, não quero mais você, demitir, acabou. O vereador não se demite, ele não tem um poder delegado, ele tem um poder outorgado pela população. Pergunta isso traz uma grande responsabilidade. Como que você pretende usar esse poder outorgado, essa procuração que a população vai te dar, esse mandato que a população vai te dar, ou caso você
seja vitoriosa no pleito, em favor da pauta que você defende, que é a saúde da cidade. Meu desejo, Cabral, com esse poder outorgado é conseguir o legado que a gente falou lá no início, de tirar do papel esses projetos, de avançar mais na saúde do nosso município, de fiscalizar a saúde do nosso município, não eximindo tudo que, né, foi feito ou que ainda há de ser feito na saúde do nosso município, mas ter uma voz técnica lá do outro lado que possa somar na construção de projetos importantes para a gente avançar e reconstruir. A gente está numa fase muito boa da saúde, uma fase em que a gente tem toda a parceria do prefeito, que nos dá muita autonomia na reconstrução e na reformulação de muita coisa. Então, eu entendo que ter uma liderança técnica, uma liderança com conhecimento de gestão em saúde na Câmara Municipal de Macaé vai dar mais legitimidade às causas que eu já defendo na saúde e que eu estive atuando diretamente junto com a nossa população, com os nossos servidores, nas estruturas da alta e média complexidade. Mas, para encerrar, uma pergunta sobre política. Eu ouvi falar muito aqui de legado, de ideal, de proposta, isso tudo é muito bonito e é necessário na política. Mas na vida real, né, a gente vê, infelizmente, que tem muito candidato via de regra. Estou falando aqui, gente, dos mais de 5.500 municípios do Brasil. Em via de regra, o que se ouve, o que eu sempre ouvi é o seguinte: no final a gente só vai lá e compra voto e acabou. Como que uma pré-candidata vai com o ideal, com a proposta, com o trabalho, enfrentar muitas vezes o poder econômico de quem não tem nada mais a oferecer à população que não seja o dinheiro? Cabral, eu represento ideais e é por eles que eu vou lutar. Eu acredito muito na integridade da população. Eu acredito que a população não está mais boba. A população sabe dos seus direitos. E eu, enquanto liderança desse município, eu preciso também levantar as causas da população. E eu preciso mostrar para elas quais são os seus direitos e lutar com elas por esses direitos. Eu vivi algo essa semana, acabei de lembrar e acho importante a gente falar, de uma paciente que veio até a mim no hospital pedir ajuda por algo que era direito dela. E eu fiquei até bem surpresa e fiz questão de ir lá e explicar de fato que aquilo era o direito dela enquanto paciente e que não era nenhuma ajuda, que não era nenhum favor que o HPM estava fazendo por ela. Tudo bem. Inclusive, se for citar esse fato, é muito, muito político do interior, principalmente do interior, quer dizer, capital também. Ele acaba comprando o eleitor com aquilo que é direito dele. Um exame médico, um jeitinho para encaixar um exame aqui, uma coisa ali, um carro para levar não sei aonde. Com certeza. Eu acho que a minha forma de gerir, às vezes, tem causado até um certo desconforto por eu ir muito contra tudo isso. Eu entendo que a saúde ela tem que ser feita e ofertada de forma igualitária e é por isso que eu luto. Agora vamos pensar numa situação hipotética. Sou um morador na comunidade de Macaé, pobre, alijado do poder, distante de tudo, e aí chega lá o candidato fulaninho, a candidata fulaninha, me oferecendo dinheiro lá para eu poder votar no dia da eleição. Qual o conselho que você me daria? Conselho que eu dou é de não fazer esse fechamento, né? Porque deixa muito claro que esse político ele não tem compromisso nenhum com a população. Ele está ali comprando voto e que depois que ele ganhar essa eleição, acabou-se o compromisso. E é para isso e por isso que eu estou me dispondo a vir pré-candidata a vereadora, para lutar contra isso, demonstrar de forma muito efetiva os meus ideais, os meus princípios e ter a representatividade que a saúde precisa ter lá na Câmara Municipal. Entendi. Eu vou até resumir aqui, para encerrar uma analogia que eu usava, por incrível que pareça, falando de mim, eu fui professor de escola dominical, em igreja, para classe de adolescente. E aí uma vez surgiu uma questão lá entre as meninas sobre questão de ficar, enfim, essas coisas que adolescentes perguntam.
E aí uma analogia que eu usei, me deu um insight na hora, um divino, quando foi o seguinte, gente, falei para as meninas, não sejam carro de test drive. Carro de test drive, você vai no concessionário, você pega, você dá uma volta, mas ninguém leva para casa. Vou usar uma analogia mais pesada ainda, que eu não usaria na igreja. O eleitor que vende voto, ele é tratado pelo político como prostituta. Você paga, você usa e você descarta. Você não casa com a prostituta. Você usa, você se aproveita dela, você dá o dinheiro e acabou, é uma relação de consumo. Então, acho que basicamente isso que quis dizer, né? Não se prostitua, não venda seu voto. Com certeza, e é por isso que a gente vai lutar, é por isso que a gente se dispôs a isso. Isso me faz lembrar da pergunta que você me fez no início, do porquê eu ter decidido estar, né, como pré-candidata a vereadora. Realmente foi algo muito novo que surgiu e eu entendi a importância de um nome ser levantado de forma muito diferenciada, de forma muito técnica, uma visão diferente, que tem uma vivência diferente, claro, que tem uma base de gestão pública para lutar pela causa da saúde. Exatamente. Então é isso, Mayara. Boa sorte aí na sua trajetória, nesse novo desafio, que sua família deve estar louca com isso. Obrigada, Cabral. Obrigada por você ter vindo. Vou assumir um pouquinho as rédeas aqui do EmpoderaCast no final. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por ter participado desse momento, que é muito importante para mim. De fato, eu posterguei essa fala, mas era por uma causa importante também, porque eu venho esses 2 anos muito dedicada à gestão, sempre foi a minha prioridade. Então, eu não queria confundir os momentos, eu não queria priorizar um e deixar outro, não, porque a gestão pública, de saúde pública, sempre foi a minha prioridade nesses 2 anos e os anteriores que eu vivi. Então, a gente entendeu que esse era o momento e ter você aqui, um grande amigo, para dividir esse espaço é de grande importância e me deixou muito segura em falar, em trazer minhas ideias e caminhar nesse novo projeto. Então tá bom, eu que agradeço, me sinto lisonjeado, então encerre que a casa é sua. Tá aqui de convidado. E assim a gente finaliza mais o EmpoderaCast. Esse, em especial, vai ficar marcado na minha história, na minha trajetória. Assim a gente começa a dar início a um novo projeto. E eu estou muito feliz com esse novo desafio. Eu sou movida a desafios e vamos avançar nesse que vai ser algo muito novo para mim. No próximo EmpoderaCast teremos aqui grandes convidadas, mulheres também empoderadas. A gente tem trazido muito o poderio da mulher na gestão, na liderança, na maternidade. Então, a gente, na semana que vem, vai dar continuidade nessa pauta e eu aguardo todos vocês.